Eu vou ministrar uma palavra aqui que certamente vai falar de uma forma muito poderosa ao seu coração. O tema da mensagem é: os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu quero pedir que você dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, eu quero conhecer você. Coloque aqui o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua vida. Irmãos, você já parou para pensar no impacto que os sentimentos negativos podem ter sobre a sua vida? E no caso específico aqui que eu vou trabalhar hoje, eu vou falar sobre a inveja. Qual o impacto que a inveja pode ter na sua vida? Muitas vezes nós ouvimos conselhos como esse aqui. Não compartilhe os seus sonhos com ninguém, porque isso pode atrair a inveja. Você já ouviu isso? Você crê nisso? Você crê que se você compartilhar os seus sonhos, você pode atrair a inveja das pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que muitas pessoas, até de forma inconsciente, passam a sentir inveja da gente. Quando nós compartilhamos os nossos sonhos, quando a gente conquista algo. Você já percebeu que, às vezes, o semblante da pessoa muda? Uma vez eu estava com um grupo de pessoas e eu havia conquistado algo muito significativo e eu compartilhei naquele momento com as pessoas que estavam comigo ali. E todos eles se alegraram. Nossa, que bom, que maravilha! Mas teve uma pessoa que o semblante dela descaiu naquele momento. Eu não vou falar o que foi nem onde foi, porque senão pode ser que a pessoa esteja assistindo, mas eu percebi naquele instante um sentimento de inveja. Era como se ela dissesse: por que que isso não aconteceu comigo? Eu queria estar no seu lugar. Mas ela não disse isso. Ela chegou, me deu um tapinha assim, parabéns. Mas eu vi no semblante dele, dela, da pessoa, que ela foi tomada pela inveja. Então eu não duvido que as nossas conquistas, as nossas realizações atraiam a inveja das pessoas. Quando a gente compartilha os nossos projetos com pessoas erradas, nós podemos enfrentar oposição. Mas será que a inveja, presta atenção, será que a inveja dos outros tem poder para impedir os planos de Deus? Eu quero que você responda isso aqui nos comentários. Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. A inveja dos outros pode impedir os planos de Deus? Escreva aqui nos comentários. Eu vou tentar responder essa pergunta através desse breve estudo aqui hoje que nós vamos fazer. Eu quero te lembrar de algo muito precioso, muito poderoso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nenhuma inveja, nenhuma oposição, nenhuma adversidade pode frustrar esse plano. E hoje eu quero refletir sobre isso com você à luz da palavra de Deus, mais especificamente tomando a história de José do Egito, que é para nós um exemplo claro de como os planos de Deus prevalecem.
mesmo diante das maiores adversidades que nós possamos enfrentar. Para quem não conhece a história, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, tá bom? José era o filho amado de Jacó, o mais querido de Jacó, dentre 12 filhos. E por isso ele recebia um tratamento especial. Jacó amava José mais do que a seus irmãos, é o que a Bíblia diz. E por isso tratava ele de uma maneira especial. A Bíblia diz que Jacó deu para José uma túnica colorida que o diferenciava dos seus irmãos. E um dia, José teve um sonho que revelava o futuro dele, um futuro de grandeza, de prosperidade, um futuro dado por Deus. E aí José, de uma forma ingênua, compartilha esse sonho com seus irmãos. Eu imagino José chegando para seus irmãos e dizendo: eu sonhei com vocês. Vocês estavam no meu sonho. Ah, é, José? E como era esse sonho? Eu sonhei que estava de pé e vocês se prostravam diante de mim. E não era só vocês. O papai e a mamãe também estavam ali se prostrando diante de mim. Imagina você contar isso para os seus irmãos que já eram enciumados, que já ficavam meio com o pé atrás com José por ele ser querido pelo pai. Quando José compartilha esse sonho com seus 11 irmãos, eles são tomados pela inveja, irmãos. Eles são tomados pelo ódio, pelo rancor. E aí, eles decidem entre si agir para afastar José do convívio familiar. No primeiro momento, eles decidiram matar José. O que veio ao coração deles era a ideia de matar José. Só que depois eles mudam de ideia. Mas eles jogam José numa cova e deixam ele ali. Eu fico imaginando o tempo em que José passou ali naquela cova. Imagine, Deus dá a ele um sonho de grandeza, um sonho de bênção, um sonho de um futuro abençoado, e ele quer manifestar aquela alegria, quer expressar aquela alegria, e compartilha esse sonho com os seus irmãos, e no momento seguinte ele se vê dentro de uma cova, dentro de um poço. Os irmãos de José quiseram matar os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus tem um sonho, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho se cumpra. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. E essa adversidade que você está passando nesse momento, esse problema que você está enfrentando, não vão impedir que os planos de Deus se cumpram. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo. Depois de jogarem José numa cova, eles vão ali, tiram ele da cova e o vendem como escravo para o Egito. E ali no Egito, José passou por anos muito difíceis. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso, ele foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que a cada etapa da vida de José, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, onde ele estava,
ele se destacava. Ele se destacou na prisão, interpretando um sonho. O carcereiro falou assim: você é bom nesse negócio de interpretar sonhos. Mas ficou por isso mesmo. Mas houve um momento em que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E não havia no Egito ninguém que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. E aí aquele soldado, aquele carcereiro, se lembrou de José. Ele diz: eu conheço um cara que está até preso, mas ele tem o dom de interpretar sonhos. E ele traz José então à presença de Faraó. E José interpreta o sonho da seguinte maneira: olha, Faraó, o que Deus está me dizendo é que haverá 7 anos de muita fartura. Haverá 7 anos de uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas em seguida haverá 7 anos de fome sobre a terra. Haverá 7 anos de escassez. E Deus te alertou através desse sonho para que durante esses 7 anos de prosperidade que estão por vir, você armazene alimento, administre esse recurso que você irá receber, para que você possa vencer os anos de escassez. Olha que sabedoria, irmãos. E José então deve ter dito: arrume alguém da sua confiança para te ajudar a administrar isso. E Faraó então diz: não há aqui no Egito um homem tão sábio quanto você. Eu estou designando você para ser o meu administrador, para ser o meu gestor. O fato é que, depois desse sonho, José foi colocado como o 2º homem mais importante no Egito. Você pode dar um glória a Deus? Quando Deus tem um sonho, quando Deus tem um propósito, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho, que esse propósito se cumpra. Aleluia. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Está escrito assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também na versão da Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like
nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só, de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior é para aquele que perdoa. Sem perdão não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação
da maneira perfeita. Outra dificuldade é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos. E Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela. Porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti. Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente. Que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu
que jamais rejeitaria um coração sincero. E nós estamos aqui nos derramando diante da tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a tua cura. Toca em cada um com a tua mão poderosa. O Senhor nos disse que tu és o Deus que sara e que por tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e com mais uma semana vem novas oportunidades, novos desafios também. E muitas vezes a tentação de nos deixarmos levar pelas preocupações do dia a dia. Mas eu quero te convidar neste momento a olhar além das circunstâncias e fixar os seus olhos naquele que tem o controle de todas as coisas, o nosso Deus, o Senhor de toda a criação. Vamos começar essa reflexão de hoje falando com o Pai. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos entrega como um presente cheio de oportunidades, de recomeços e lições. Um presente para ser usado de forma diferente do que usamos na semana passada. Dessa vez, o Senhor nos dá a chance de fazermos algo melhor, de vivermos de forma mais alinhada com a tua vontade e de corrigirmos aquilo que ficou pendente. Nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco e confiamos que o Senhor nos ajudará a vencer cada desafio que surgir em nosso caminho nesta semana. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida, nos trouxe até aqui com o Teu cuidado e nos fez começar esse novo ano experimentando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado porque mesmo diante das lutas, o Senhor nos sustentou e nos fortaleceu, mostrando que o Teu amor por nós é maior do que qualquer dificuldade. Deus, eu coloco diante de Ti esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora. E eu te peço, enche o coração deles de paz, de confiança e de força para encarar essa nova semana com coragem. Que eles possam ver a Tua mão agindo em cada detalhe de suas vidas. Derrama sobre eles sabedoria para tomarem as decisões corretas, paciência para enfrentarem os desafios e fé para confiar em Ti, mesmo quando não enxergarem o caminho de forma clara. Que eles não sejam dominados pelo medo nem pela ansiedade, mas que possam descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Que cada frase pronunciada aqui seja usada para edificar, para fortalecer e para renovar a esperança no coração de cada um que me ouve. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito
e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode se tornar membro do canal, ou você também pode nos ajudar pelo Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Salmos 146, versículos 5 e 6, está escrito: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Irmãos, essa palavra nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas condições externas, mas em quem nós estamos confiando. É verdade que vivemos tempos difíceis. As notícias nos mostram crises, guerras, divisões. O mundo parece cada vez mais incerto e é fácil sentir o peso dessas circunstâncias no coração. Mas eu quero te lembrar de algo. A nossa paz e a nossa esperança não vêm das circunstâncias, elas vêm do Senhor. A Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente. Isso significa mudar a nossa perspectiva, deixar de olhar para os problemas e começar a olhar para Deus. Talvez você tenha enfrentado momentos de desânimo. Quem sabe as dificuldades te fizeram pensar que as coisas não vão mudar. Mas eu quero te encorajar a lembrar que Deus é fiel. Ele é o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Ele não mudou, irmãos. Ele não falhou e Ele nunca deixará de cumprir as suas promessas. Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Ele nos convida a tirar os olhos do caos ao nosso redor e fixá-los em suas promessas. Porque Deus é maior do que qualquer crise e nele encontramos a força para seguir em frente. Ele é a fonte de paz, de direção e de esperança. Por isso, não permita que o pessimismo ou o desespero dominem a sua mente e o seu coração. Hoje, Deus te chama para renovar a sua confiança nele. Comece a semana declarando que o Senhor é o seu auxílio, que a sua esperança está nele. Não importa o que aconteça ao seu redor, Deus é fiel e Ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração, amém? E declare pela fé o seguinte: eu confio no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, declare isso com fé. Eu confio no Senhor. Talvez você tenha passado os últimos dias sentindo que as circunstâncias ao seu redor estão fora de controle. Talvez sejam problemas financeiros, familiares, emocionais ou profissionais. É possível que você tenha se perguntado: onde está Deus no meio de tudo isso? Mas eu quero te lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele não está distante. Ele não está alheio à sua dor ou à sua luta. O Senhor está presente em cada detalhe, guiando os seus passos e fortalecendo o seu coração para enfrentar o que vier. A palavra de Deus nos ensina a não olhar para as coisas que são temporais, mas para as que são eternas. Tudo o que enfrentamos aqui é passageiro. Por mais difícil que pareça, por mais duradoura que seja essa batalha que você está enfrentando, ela não se compara à glória que Deus tem preparada para aqueles que perseveram na fé. Cada dia que você permanece firme é uma prova de que Deus está trabalhando em você e através de você. Eu quero te desafiar a começar esta semana com um coração cheio de esperança. Em vez de focar nas dificuldades, entregue tudo nas mãos de Deus e confie que Ele está no controle. Substitua a preocupação pela oração.
a ansiedade pela adoração e a dúvida pela fé. Porque aquele que prometeu é fiel e ele nunca falha. Lembre-se também de proteger a sua mente e o seu coração do excesso de informações negativas. Se você tem consumido muitas notícias, se tem passado muito tempo preocupado com o que está acontecendo no mundo, é hora de dar um passo para trás e se aproximar mais de Deus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus e não com o medo que o mundo tenta espalhar. Deus tem uma promessa para a sua vida. Ele é o único que pode trazer paz em meio à tempestade. Ele é o único que pode reacender a esperança no seu coração, mesmo quando tudo parece perdido. Não permita que o pessimismo tome conta da sua mente. Esteja disposto a se posicionar com fé e a confiar que Deus tem o melhor para você. Hoje é o dia de levantar a cabeça, alinhar o seu coração com a vontade de Deus e caminhar com confiança. O Deus que fez os céus e a terra é o mesmo que cuida de você. Ele te sustenta, Ele te guia e Ele renova as suas forças para que você viva os planos que Ele tem para a sua vida. O nosso Deus é o mesmo que abriu o mar para o povo de Israel. É o mesmo que derrubou os muros de Jericó e que ressuscitou Lázaro quando todos achavam que já era tarde demais. Ele é especialista em transformar situações impossíveis em testemunhos gloriosos. Deus não é indiferente à sua dor. Ele está te convidando hoje a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Comece essa semana confiando não nas suas próprias forças, mas na fidelidade daquele que nunca te abandona. Lembre-se de que as suas promessas são firmes e que o seu amor é inabalável. Quando a gente confia em Deus e entrega tudo a Ele, nós passamos a enxergar além das circunstâncias. Passamos a viver pela fé e não pelo que vemos. Que esta seja a sua escolha hoje. Caminhar com fé, viver em esperança e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Escolha começar essa semana colocando seus olhos em Cristo, confiando que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando tudo parece difícil. A sua vitória não está no que você pode ver ou controlar, mas na certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor te convida a viver pela fé e não dominado pelo medo ou pela incredulidade. Hoje é o tempo de alinhar o seu coração com os planos de Deus e de começar a caminhar com a certeza de que Ele já está agindo. Ele é o Deus que vê, que ouve e que cuida. E nesta semana você verá o seu poder se manifestando na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora uma pessoa ou uma circunstância específica, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar o seu problema, se você não quiser expor aqui nos comentários, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de restauração, de cura e de milagre de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento em Tua presença. Obrigado por nos conceder mais uma semana, por renovar as nossas forças e por nos lembrar, através da Tua palavra, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelas bênçãos que recebemos e até mesmo pelos desafios que enfrentamos, pois sabemos que eles nos moldam e nos aproximam mais de Ti. Somos gratos pela Tua fidelidade, que nunca falha, pelo Teu amor inabalável e pelas promessas que o Senhor cumpre em nosso favor. Hoje, meu Deus, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes em que deixamos que as circunstâncias
falassem mais alto do que a tua voz. Nos perdoa pela incredulidade, pela falta de fé, pelos momentos em que fomos consumidos pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. Nos perdoe por termos fixado os nossos olhos nos problemas, ao invés de confiarmos no Senhor, que é maior do que qualquer dificuldade. Senhor, limpa o nosso coração, restaura a nossa mente e nos ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Eu peço que o Senhor renove a nossa fé nesse momento. Que ela seja uma fé viva, uma fé que age, uma fé que nos move a confiar plenamente em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Restaura a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar além das circunstâncias e fixar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo desta semana, em cada decisão que tomarmos, em cada desafio que iremos enfrentar. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos encha de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Que eles sejam renovados em esperança, fortalecidos em fé e cheios da Tua paz. Que as tempestades da vida não os abalem, mas que eles possam encontrar refúgio em Ti. Eu oro, meu Deus, por cada família, por cada lar, por cada relacionamento que está enfrentando algum tipo de crise. Eu apresento diante do Senhor a vida financeira de cada pessoa que está me ouvindo. Eu peço que o Senhor traga restauração, provisão, cura e milagre. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada lágrima derramada em silêncio. Eu apresento a Ti a vida dessa irmã e desse irmão que tem buscado por uma resposta do Senhor. Dê a eles, Pai, essa resposta. Para aqueles que enfrentam problemas familiares, que haja reconciliação, que o Teu amor prevaleça. Contempla, meu Deus, todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor traga prosperidade, provisão, sabedoria para essa pessoa administrar bem os recursos que o Senhor tem concedido a ela. Eu quero Te apresentar também, meu Deus, todas as pessoas que lutam contra enfermidades, emocionais, físicas ou espirituais. Eu peço a Tua cura completa. Toca o corpo, a mente e o coração de cada um, trazendo restauração e vida abundante. Espírito Santo de Deus, visita nesse momento essa pessoa que se sente sozinha, desamparada ou sobrecarregada. Dê a ela conforto, paz e a certeza de que ela não está sozinha. Derrama sobre nós a Tua graça, meu Deus. Renova as nossas forças para que continuemos firmes em meio às lutas. Eu coloco diante do Senhor cada nome mencionado aqui nos comentários, cada situação descrita aqui por essa pessoa e até mesmo aqueles pedidos que por algum motivo não foram escritos, mas que estão guardados no íntimo do coração de quem está me ouvindo agora. Que o Senhor atenda a cada um, segundo a Tua vontade. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui na descrição do vídeo estão todos eles. O canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto com Deus Animações, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Que bom que você está aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu trago uma palavra poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo a falar com você através dessa mensagem, continue aqui com a gente. Saiba que não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Hoje você está ouvindo o 5º vídeo da nossa série de vídeos que se chama Vencendo os Desafios da Vida. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece a ver esse, veja os próximos. E se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dentro desse tema tão rico, que é vencendo os desafios da vida, hoje eu quero falar sobre a importância de crescer em amor e em perdão. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação ou alguma pessoa específica, escreva aqui nos comentários o nome de alguém ou alguma área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. E escreva pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Tem uma história que eu gosto muito que está na Bíblia, que é a história de José. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos sobre perdão e amor. Um perdão que foi concedido em meio a circunstâncias muito difíceis, mas um amor que prevaleceu. José era o filho amado de Jacó. E por ser o filho amado, o filho mais querido de seu pai, ele despertou o ciúme e a inveja dos seus irmãos. Ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Depois que muitos anos se passaram e José enfrentou desafios e provações que moldaram o seu caráter, Deus acabou fazendo com que José fosse colocado de uma posição de escravo a governador lá no Egito. E como governador, José foi usado por Deus para sustentar outras nações, inclusive a nação de Israel. Os irmãos foram até ele em busca de alimento e José, ao invés de se vingar, decidiu perdoar e abençoar os seus irmãos. O ponto culminante dessa história não foi o sucesso de José, mas o reencontro e a cura entre ele e os seus irmãos. Em Gênesis capítulo 45, nós lemos sobre o momento em que José finalmente se revela aos irmãos. Ele poderia ter nutrido um sentimento de raiva, um desejo de vingança, mas ao invés disso, José escolheu perdoar e escolheu amar. A palavra diz que José chorou junto com seus irmãos. E essa cena de perdão trouxe cura tanto para ele quanto para os seus irmãos que o haviam traído. Gênesis capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 5 está escrito: Então José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no versículo 14 e 15 diz assim: Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Antes desse reencontro, a Bíblia diz que José teve 2 filhos e deu a eles nomes que são poderosas lições sobre o processo do perdão. O primeiro filho, José chamou de Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer o passado. Já o segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, esses nomes refletem o que acontece em nosso coração quando nós escolhemos perdoar. Embora nós nos lembremos das ofensas, Deus faz com que nós não sintamos mais a dor quando nos recordamos delas. Ele limpa o nosso coração, Ele nos cura de uma forma tão profunda que somos capazes de viver sem sermos prisioneiros do que passou. E então Ele nos faz prosperar, mesmo naquilo que antes foi motivo de dor. Uma das principais colunas para uma vida espiritual bem-sucedida é o perdão. Por isso que a Bíblia nos encoraja repetidamente a perdoar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina que o perdão é essencial. Ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão que nós damos reflete o perdão que recebemos de Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, nós entendemos que somos chamados a perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão nos ajuda a manter o coração puro e o espírito em paz. Tem uma autora chamada Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto e missionária, que escreveu o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Ao perdoar, nós temos a chance de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo, sem que o rancor, a mágoa ou o ressentimento tenham domínio sobre nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros, ou seja, deem suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa passagem está nos lembrando que a capacidade de perdoar não vem de nós, ela vem de Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos vivendo um dos valores mais altos do Evangelho, aquele que nos conduz à vitória sobre o ódio e o ressentimento. Quando nós guardamos mágoas no nosso coração, nós estamos prendendo a nossa alma em um estado de dor. Mas quando escolhemos perdoar, somos libertos dessa prisão interna. Provérbios capítulo 19, versículo 11, nos ensina que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Essa sabedoria, declarada aqui por Salomão, nos faz enxergar que mesmo quando somos feridos, somos chamados a liberar perdão, abrindo espaço para a paz e o amor de Deus. Perdoar não significa ignorar o mal que nos fizeram ou negar a dor que nós estamos sentindo, mas sim escolher não ser escravo dessa dor. E assim como José, nós somos chamados a ver a mão de Deus até mesmo nas situações mais difíceis. Nós temos que confiar, irmãos, que Deus pode transformar todo o mal que nós tivemos em nossa vida, que nós sofremos em nossa vida, em uma situação de bênção. Deus quer hoje limpar o nosso coração
antes de nos prosperar, assim como ele fez com José. Deus nos ensina que o perdão é a chave para uma vida livre e uma vida abençoada. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra tão tremenda, tão poderosa. Nós nos aproximamos do Senhor hoje com humildade. Nós nos humilhamos em Tua presença. Reconhecemos que Tu és o Deus que nos perdoa. Por isso te pedimos, nos ensina a perdoar. Te agradecemos por Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pelo Teu amor que nunca falha. Eu peço, meu Deus, que essa palavra sobre perdão alcance os corações feridos, promovendo cura e libertação, e que todos que ouvirem essa mensagem sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que precisa de paz e descanso em sua alma. A Tua palavra diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está em Ti, porque confia em Ti. Que a paz de Cristo inunde esse coração aflito nesse momento. Que essa paz seja como um bálsamo que renove a esperança e que afaste toda dor, toda tristeza, toda angústia e toda ansiedade. Pai amado e querido, visita aqueles que estão sofrendo com mágoas profundas e feridas emocionais. O Senhor disse que cura os de coração quebrantado e liga as feridas. Que a Tua mão restauradora toque agora, ó Deus, nessas feridas, trazendo alívio e libertação. Ajuda-nos a entregar a Ti cada dor, cada lembrança amarga, cada momento de decepção que está na nossa mente. Que possamos compreender no nosso coração que toda a nossa trajetória estava nos planos do Senhor. E que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam. Senhor, eu quero interceder nesse momento por aqueles que precisam de provisão. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que cada necessidade material e espiritual seja suprida. Que o Senhor abra as portas e derrame Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Cremos que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Eu oro também por aqueles que enfrentam desafios na saúde, ó Deus. O Senhor é o Deus que cura. Para o Senhor não há nada impossível. Cura essa enfermidade. Não importa o que os médicos tenham dito, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Que cada célula, cada órgão, cada pensamento seja restaurado pela Tua mão poderosa. E que a Tua presença seja sentida em cada situação de dor e fragilidade agora. Eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, mas que no passado foi tão ferida, foi tão machucada, foi traída, foi decepcionada. Eu peço a Tua ajuda, meu Deus. A Tua palavra nos diz para sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. Dá-nos a graça para perdoar de forma genuína. Nos ensina a deixar para trás aquilo que nos fere, para que possamos seguir em liberdade e em amor. Fortalece cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Abençoa cada família representada aqui nos comentários que foram colocados nessa oração. Nos ajuda a ter um coração puro, disposto a perdoar e a amar, assim como o Senhor nos perdoou e continua nos amando. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Essa palavra é muito importante, irmãos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para todas as pessoas, para os seus grupos, as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amanhã eu espero você mais uma vez aqui
para mais um vídeo dessa série, Vencendo os Desafios da Vida. Eu tenho certeza que ao final dessa semana, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você ouvir a palavra de Deus e decidir no seu coração colocar tudo em prática, você vai viver a partir de hoje os melhores anos da sua vida. Eu creio. Se você crê nisso, diga amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que dá sentido à nossa existência? Qual é a verdadeira origem da nossa vida e do nosso propósito aqui na Terra? Essas são perguntas profundas e a Bíblia nos traz respostas esclarecedoras. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos a descrição do momento em que o próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e assim ele se tornou um ser vivente. Isso nos revela que a vida humana não é apenas o resultado de processos biológicos, ela é um presente de Deus, uma fusão de matéria e espírito, onde o Criador compartilha com a criatura uma parte de si mesmo. Gênesis capítulo 2, verso 7 está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o fôlego de vida. Não importa o quão fraco e desanimado você estiver se sentindo, escreva isso como um ato de fé. Eu recebo o fôlego de vida. Irmãos, esse fôlego de vida mencionado aqui em Gênesis é traduzido originalmente como ruá, no hebraico, e simboliza mais do que o ar que respiramos. Ele representa o próprio Espírito de Deus, que nos mantém vivos e que dá sentido à nossa existência. Jó, em um momento de grande angústia, expressou no capítulo 7, versículo 7 do seu livro o seguinte: Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Quando estava passando por muitas adversidades, Jó conheceu a brevidade e a fragilidade da vida. Nossas vidas, comparadas a um sopro, são passageiras, mas a presença de Deus nelas é o que nos dá propósito e esperança. No mesmo livro de Jó, Eliú, um dos amigos que foi consolar Jó durante o seu sofrimento, também declara no capítulo 33, versículo 4, o seguinte: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Essa verdade nos faz refletir que, sem o fôlego de Deus em nós, a vida perde o seu brilho e o seu propósito. Muitas pessoas hoje se sentem vazias, com essa falta de sentido, porque estão desconectadas desse sopro divino. Elas podem ter sucesso material, saúde e tudo o que o mundo considera como vitórias, mas sem o Espírito de Deus vivificando suas almas, permanecem insatisfeitas e desanimadas. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: Aquele que tem Deus como sua porção tem tudo o que é necessário, pois Deus é o suficiente. Quando estamos cheios do sopro de Deus, encontramos a plenitude, independentemente das circunstâncias externas. E é aí que entra a notícia maravilhosa que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Após a ascensão, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: Recebei
o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus não foi apenas um símbolo de vida física, mas a entrega do próprio Espírito de Deus, que viria habitar naqueles que creem. O Espírito Santo habita em você. E é Ele quem te capacita para essa maravilhosa missão de proclamar o Evangelho. O mesmo Deus que nos formou e soprou a vida em nós, pela sua misericórdia continua soprando sobre nós, agora nos concedendo o Espírito Santo, para que vivamos uma vida plena, cheia de propósito, e que através dessa capacitação possamos compreender as Escrituras e viver de acordo com os seus propósitos. Jesus nos deu não só a vida, mas também a capacidade de compreender a vontade de Deus e caminhar na direção que Ele planejou para nós. Aleluia! É por meio desse sopro divino que somos revigorados, restaurados e capacitados para cumprir o nosso chamado. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que têm sufocado a sua vida espiritual, mas Deus deseja soprar em você uma nova força, uma nova paixão e renovar sua alegria. Ele conhece suas lutas, suas dores, suas perdas. Ele sabe o motivo do seu desânimo, mas a respiração de vida dele é capaz de restaurar todas as coisas. Você crê nisso? O sopro de Deus, irmãos, não apenas nos trouxe à vida física, mas também nos deu a capacidade de vencer esse mundo. Ao longo da Bíblia, vemos que a ruá de Deus é o que nos sustenta, nos direciona e nos enche de esperança, mesmo em meio a um mundo tão caótico, mesmo em meio às adversidades. Assim como os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo para cumprir seu chamado, nós também, ao abrirmos nossos corações ao Espírito de Deus, encontramos força, propósito e entendimento para caminhar na direção certa. Que hoje você possa receber o fôlego renovador de Deus sobre a sua vida, para que, onde houver cansaço e desânimo, Ele sopre nova vitalidade e alegria. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado porque hoje, pela leitura da Tua Palavra, reconhecemos que somos muito mais do que carne e osso. Carregamos em nós o Teu Espírito, que nos dá vida e propósito. Hoje, pedimos que o Senhor restaure a alegria de viver em cada pessoa que estiver enfrentando dificuldades. Sopra sobre aqueles que estiverem cansados, desanimados e aflitos, trazendo novo vigor espiritual, emocional e físico. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela restauração dos casamentos, pela cura das enfermidades, para que as portas de emprego sejam abertas. Eu oro por livramento nas dificuldades financeiras e emocionais. Que o Senhor, com o Teu sopro de vida, toque em cada necessidade, trazendo a resposta e o consolo que só o Senhor pode nos conceder. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Teu amor infinito envolva e fortaleça os corações e as mentes de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos conceda ânimo, equilíbrio, serenidade e confiança, para que nós possamos enfrentar cada desafio. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nessa semana que acabou de começar, eu quero orar por você e pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo.
crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E creia, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora. Uma força, ó Deus, que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e determinação. Eu oro para que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza e qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está, ó Deus, sem motivação. Que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa com a Tua paz, com a Tua alegria, com ânimo para encarar a semana que está começando. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, que Ele seja o nosso amigo, que Ele nos guie em cada decisão, em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade e todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, eu declaro que essa será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas e de comunhão contigo. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por inteiro? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida nesta semana. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque o tema dessa mensagem é uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia do Espírito Santo. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra que Deus tem para você nessa semana. Vamos estar juntos aqui todos os dias, de manhã e à noite, trazendo uma palavra que pode transformar, que pode mudar a sua vida. Nós sabemos que muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades que nos deixam desanimados, que nos fazem sentir um vazio profundo. Mas olha só, Deus conhece esse vazio. Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te encher com o Espírito Santo. Eu quero ler com você Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Olha só, eu sei que muitas pessoas têm comentado aqui nos meus vídeos sobre as dificuldades que elas têm enfrentado dentro dos relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm problemas com os filhos, às vezes com os pais e até entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe, nesses momentos é o Espírito Santo que age. Não é pela nossa própria força
que nós vamos conseguir resolver essas questões, esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é você entender que não está sozinho nessa luta. Amém? O Espírito Santo está com você. Ele está dentro de você. E é Ele que realiza a verdadeira transformação, a verdadeira mudança. Ele nos conduz ao que é certo. Ele nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor. E, acima de tudo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie as suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Sabe, irmãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com as nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso porque nós vemos o Espírito Santo se manifestando de uma forma poderosa na vida dos primeiros cristãos. Aquelas pessoas, os discípulos, testemunharam coisas incríveis, milagres e manifestações assim sobrenaturais. Às vezes a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso a gente experimentar isso também. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida daquelas pessoas lá na igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como Ele nos consola, como Ele nos dá força e sabedoria nas situações mais simples e mais complicadas? Quando nós oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali, presente, nos guiando, nos dando força e direção. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está com você agora, enquanto você ouve essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra o seguinte: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Significa que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e Ele está trabalhando na sua vida, ainda que você não perceba. Nessa semana que está começando, eu quero te desafiar a começar cada dia com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que Ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é apenas uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas você pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo o seu coração, acalmando sua mente, dando direção para cada decisão que você tiver que tomar. Abra o seu coração para o Espírito Santo hoje e permita que Ele conduza a sua vida nesta semana. Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude que você tiver sejam guiados por Deus. Amém? Além disso, lembre-se que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dele. Não apenas quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também naqueles momentos de alegria,
nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia, o Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida. Não apenas naqueles momentos de necessidade. Quando nós desenvolvemos um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz, como ele nos dá discernimento em todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, eu quero orar mais uma vez, para que essa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. Amém? Senhor, mais uma vez, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos. E te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre esse irmão, sobre essa irmã, o teu Santo Espírito, de maneira abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando aqui comigo agora. Que cada um possa sentir a diferença de andar guiado pelo teu Espírito Santo. Pai amado e querido, nós também queremos te pedir perdão por todos os pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, por cada pensamento, por cada atitude que não te agradaram. Purifica o nosso coração. Nos conceda, Pai, um novo começo diante do nosso arrependimento. Que essa semana seja o início de uma caminhada mais próxima de Ti. Uma semana marcada pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela renovação espiritual. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e ministre a Tua paz. Traga leveza, que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis e também nos momentos de alegria, até mesmo nas situações desafiadoras. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor e a Tua direção em tudo o que fizermos. Nesse momento, Senhor, eu quero orar especificamente por cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão pedindo por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder de cura toque agora essas vidas, restaurando a saúde, trazendo alívio para as dores e para toda a enfermidade. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, meu Deus. Eu peço a Tua provisão. Abre as portas de emprego, dê oportunidades, traga solução para as dificuldades financeiras dessa família. Que essas pessoas possam experimentar o Teu agir, a Tua provisão de maneira sobrenatural. Eu apresento também os pedidos de restauração nos relacionamentos. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restaurados pela Tua graça e pelo Teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento, meu Deus. Eu oro ainda por aqueles que pedem por direção em suas vidas, por todas as pessoas que estão passando por momentos de dúvida, de incerteza, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dá clareza e sabedoria para que essa pessoa escolha o caminho certo, segundo a Tua vontade. Nós declaramos pela fé que essa será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração que foi feito e te peço, Deus, atende a cada um, segundo a Tua vontade. Ministra a Tua cura, a Tua restauração e que cada pessoa sinta a Tua presença real agindo em sua vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 33, está escrito:
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu vou vencer mais um dia. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, declare isso com fé. Eu vou vencer mais um dia. Irmãos, Deus sempre vai colocar diante de nós algum tipo de desafio, que de certa forma vai contribuir com o nosso crescimento em alguma área, seja ela pessoal, espiritual, emocional, profissional, etc. Aquele dia havia sido muito especial para os discípulos. Eles tinham presenciado Jesus curando muitas pessoas enfermas e também viram um dos maiores milagres do Novo Testamento, a multiplicação dos pães e peixes, que serviram para alimentar uma grande multidão. A fé daqueles homens já havia sido alimentada de maneira muito forte por causa daquilo que eles puderam presenciar. Mas Jesus tinha planos especiais para os seus 12 discípulos. Eles teriam a missão de pregar o evangelho da salvação por todo o mundo. E para isso, era necessário que eles tivessem uma noção exata de quem Jesus realmente era. Eles tinham que reconhecer Jesus não apenas como aquele que supre as nossas necessidades, mas como o Filho de Deus, aquele que veio à terra para nos livrar do pecado e nos salvar da condenação eterna. O evangelista Mateus, então, relata que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele ficou por ali, despedindo a multidão. Os discípulos ficaram até alta madrugada no barco, quando Jesus surgiu caminhando sobre as águas. Quando eles o viram, ficaram assustados, mas Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse texto me levou a refletir sobre os altos e baixos que a vida nos proporciona. Em um momento, os discípulos estavam desfrutando da companhia de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ajudando a distribuir o alimento entre a multidão, mas em outro momento eles se encontram no meio do mar, dentro de um barco, alta madrugada, e subitamente tomados por uma visão aterradora, um homem caminhando sobre as águas. Assim também somos nós. Um dia estamos bem, com tudo sob controle, as coisas acontecendo como a gente gostaria, mas de repente nos vemos diante de um grande obstáculo, de uma perda, um divórcio, uma enfermidade ou qualquer outro tipo de adversidade ou dificuldade. O principal ensinamento contido nessa passagem dos evangelhos é que Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Ele é capaz de andar sobre as águas
e ele também nos convida a andar sobre as águas junto dele. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que somente Pedro teve ousadia para sair do barco e ir até Jesus. Muitas vezes queremos experimentar o milagre, mas nos recusamos a sair da nossa zona de conforto. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos dar o primeiro passo. Para experimentar o milagre, Pedro teve que sair do barco. Essa palavra é para você que tem buscado por uma resposta de Deus. E talvez ele até já tenha te mostrado o caminho. Mas esse caminho passa por um desafio, por um sacrifício. Sair do barco, caminhar em direção a Jesus e manter seus olhos fixos nele. Porque quando Pedro olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Que o Espírito Santo encha hoje o seu coração de coragem e fé, para que você possa caminhar com passos firmes, mesmo que você tenha que andar sobre as águas do desânimo, da decepção, da tristeza, do abandono, da desilusão. Não importa qual tenha sido a sua experiência de vida até aqui. O Senhor quer reescrever sua história. Ele te convida para viver um tempo novo na presença dele. Que você, assim como os discípulos, possa reconhecer no seu íntimo que Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tem poder sobre tudo. E ele é quem te capacita para lidar com as adversidades da vida. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Se você quer viver um tempo novo no seu relacionamento conjugal, essa é uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link onde você pode clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que o Senhor nos chame para caminhar sobre as águas junto de Ti e que nós tenhamos fé e coragem para deixar nossos barcos e obedecer aos Teus mandamentos. Que os nossos olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, para que as circunstâncias não nos impeçam de continuar avançando. Cremos que Tu és um Deus de cura, de provisão e de milagres, que pode nos proporcionar experiências sobrenaturais ao longo da nossa vida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Eu sei, meu Deus, que não foi por acaso que ela clicou nesse vídeo, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos ouvir. Que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Que ela encha os Teus filhos de esperança, de coragem e de fé para enfrentar os ventos e as tempestades desta vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Que o Senhor visite nesse momento, através do Espírito Santo, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e que o Senhor derrame a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Restaura, meu Deus, os relacionamentos que porventura tenham sido quebrados por qualquer motivo. Derrama a Tua unção sobre o Teu servo, sobre a Tua serva, para que eles continuem fazendo a Tua obra com excelência. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Receba essa palavra no seu coração. Para experimentar o milagre, é preciso sair do barco. Tenha fé e tenha coragem, pois é Jesus quem está te chamando. Se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com seus contatos, com seus grupos, copie o link da mensagem aqui no YouTube e cola lá no grupo da igreja, no grupo da família, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas.